Nós começamos a semana com uma pergunta do Zach, um ouvinte do podcast que escreveu para perguntar sobre oração. Olá, Pastor John. Obrigado por ser um ótimo recurso e por responder perguntas difíceis nesse podcast. A minha pergunta para você é a seguinte: nas suas próprias palavras e aplicação, o que significa orar sem cessar? Vamos colocar o texto à nossa frente com um pouco de contexto, porque ele realmente tem coisas significantes a dizer sobre aquela pequena frase. Aqui está a 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre, perceba esta palavra sempre, o bem uns aos outros e o bem de todos. Eu começo aqui com o versículo 15, apenas para que nós possamos ver que o fardo de Paulo não é meramente um tipo privado de piedade, quando ele fala a respeito de oração. Esse é um chamado radical no amor contra-intuitivo contra-cultural. Não retribua o mal das pessoas com o mal. Faça o bem a todos sempre. Em 1 Tessalonicenses 5,16, Paulo diz: estejam sempre alegres, o que não é o tipo de resposta emocional que alguém normalmente teria ao ser maltratado, tratando os outros de maneira melhor do que foi tratado. Você pode ser ferido. Você pode ser rejeitado. Você pode estar na cadeia se pessoas o trataram mal. Esse é um estilo de vida realmente maravilhoso que Paulo tem em mente, um tipo miraculoso. Ser tratado mal, retribuir o bem pelo mal e tudo isso enquanto se alegra. Sempre, sempre, fazendo bem àqueles que fazem mal a você. Estando sempre alegre. Isso é incrível. E então aparece a frase que o Zach estava perguntando e agora faz um pouco mais de sentido. Orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Se essa vida parece difícil para você, orar sem cessar. Ele dá um exemplo específico desse tipo de oração em 1 Tessalonicenses 5,18. Não é só dizer, ajude-me, Senhor. O que é claro, nós iríamos orar em todo o tempo. Eu preciso de ajuda para viver dessa forma. Porém, ele continua e diz, em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos ter em mente duas coisas sobre este contexto. Uma é o sempre e os todos. Procurem sempre o bem uns dos outros. Estejam sempre alegres. Orem sempre ou sem cessar. Em tudo deem graças ou em todas as circunstâncias. A outra observação contextual é que parece haver um aprofundamento da questão. Como? Como viver? Resposta: façam o bem a todos sempre. Até quando eles não fazem o bem a você? Como? Estejam sempre alegres. Encontre a sua felicidade em algo que não seja a forma como você é tratado. Como? Orem sem cessar. Como? Estejam em uma disposição contínua de gratidão a Deus. Logo, nesses contextos, o que orar sem cessar significa? Isso é o que o Zach perguntou. Eu vejo aqui pelo menos 3 coisas que isso significa. Em primeiro lugar, um espírito de dependência. Significa que há um espírito de dependência que deveria permear tudo o que nós fazemos. Esse é o próprio espírito e essência da oração, dependência. Então, mesmo quando nós não estamos falando conscientemente com Deus, há uma dependência profunda e permanente nele, que é tecida na própria essência da nossa fé. Nesse sentido, nós estamos orando. Nós estamos experimentando um espírito de dependência continuamente. E esse tipo de disposição está, eu acho, exatamente no coração daquilo que Deus cria quando Ele cria um cristão. O segundo significado que ele tem, e eu acho que esse é provavelmente o principal na intenção consciente de Paulo aqui, é que orar sem cessar significa orar repetidamente e frequentemente. Eu baseio isso na forma como ele usou a palavra incessante, no grego adaileptos, em Romanos 1, verso 9. Veja como ele usa a mesma palavra para sem cessar.
Ele diz, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente, essa é a palavra, faço menção de vós. Agora, nós podemos ter certeza de que Paulo não fazia menção dos romanos em todo minuto ou segundo das suas orações, ou seus dias, ou suas pregações. Ele orava e falava de muitas outras coisas além dos romanos. Mas ele os menciona de novo e de novo. Ele os mencionava frequentemente. Ele os mencionava regularmente. Então ele diz, incessantemente faço menção de vós. Isso não significa que ele sempre estava mencionando-os verbalmente e mentalmente a todo segundo. Significa que várias vezes, sempre, repetidamente, sem falha, quando me ajoelho, vocês estão nas minhas orações. Isso é basicamente o que eu acho que ele quer dizer com orem sem cessar. Repetidamente e frequentemente. O terceiro significado que eu penso é este. Não desista da oração. Sem cessar significa que você nunca deveria chegar ao ponto em sua vida de dizer, oração não funciona. Eu estou sozinho. Eu estou desistindo da oração. Esse seria o exato oposto de sem cessar. Significa, nunca faça isso. Nunca chegue a esse ponto. Então a chave para sempre se alegrar é orar continuamente, isto é, apoiar-se em Deus em todo o tempo e chamá-lo repetidamente e frequentemente. Nunca desista de procurá-lo para te ajudar. Venha a ele repetidamente durante o dia e venha frequentemente. Faça o estado padrão da sua mente direcionado ao anseio e gratidão a Deus. Uma última coisa. Talvez seja útil dizer que eu acho importante notar que na vida real, alguma disciplina em momentos habituais de oração durante o dia mantém esse tipo de oração sem cessar viva. Eu ouvi bastante gente dizer que eles desejam orar espontaneamente. Eles querem estar sempre em um espírito de oração. Eles não precisam de momentos definidos de oração. Isso é legalismo. Eles dizem, eu acho isso ridículo. Eu acho que é antibíblico e acho que é irrealista se eles apenas se conhecessem, porque são os momentos definidos de oração disciplinada que nos ajustam ao tipo de espírito, que nos possibilita aproveitar a caminhada espontânea, de hora por hora, com Deus. O bom e velho Daniel no Antigo Testamento é um ótimo exemplo disso. Porque nós sabemos que Daniel, em momentos críticos de crise em sua vida, ofereceu rápidas orações a Deus. Ó Senhor, me ajude. Eu estou sendo questionado sobre algo aqui para o qual não tenho resposta. De onde isso veio? Bem, Daniel, capítulo 6, verso 10 diz, quando Daniel soube que o documento, a saber, ninguém poderia orar senão ao rei, tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Esse era o padrão dele. Ele continuou o seu padrão de disciplina, oração de 3 vezes ao dia, orando e dando graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então o ponto é que Daniel viveu uma vida que combinava com a disciplina 3 vezes ao dia, com encontros espontâneos com Deus, e eu acho que essa é a forma que deveria ser conosco. Se nós esperamos orar sem cessar, dia e noite, do jeito que Paulo nos chama a fazer, aproveitando aquele tipo de comunhão contínua com Deus e aquela vinda contínua a Ele, nós iremos precisar desenvolver momentos disciplinados de oração da mesma forma. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.